antes de passar a palavra para o engenheiro Bernard, eu vou ler aqui um pouquinho do currículo dele. Ele é engenheiro eletricista com graduação, ele obteve a graduação dele pela UNB, Universidade de Brasília, em 2011. E o mestrado, ele finalizou o mestrado dele em 2014. Atualmente, ele é doutorando, né? Ele faz doutorado também na UNB. Ele atua como engenheiro de sistemas de potência no Operador Nacional de Sistema Elétrico, ONS, desde 2012, na área de apuração, análise e custos da operação. O título da sua apresentação é Impactos das medidas de isolamento social na carga do Sistema Elétrico Nacional e na sua operação. Então, eu vou finalizar aqui, vou parar de compartilhar e, Bernard, passo a palavra para você. Obrigado, Maria. Então, primeiramente, muito boa noite a todos. Queria começar agradecendo aí o UFG, os professores Maria e a professora Lina, pelo convite ao ONS para poder estar participando desse evento e ter a oportunidade de compartilhar aí algumas informações com esse público tão vasto e que parece ter um interesse grande das informações que a gente vai trazer, e cumprimentar aí meus colegas palestrantes, professor Delbres da PUC e professor o Lino da Enel. Então vamos começar aqui o que eu trouxe aqui para vocês hoje. Maria, confirma por favor se a tela está compartilhando? Sim, está compartilhando, pode falar. Ok, então vamos lá. Então o que eu vou tentar trazer aqui para vocês é um pouco desses impactos da medida de isolamento social na carga do sistema e o que isso vem afetando a operação do SIM. Vamos lá. Então aqui um resumo do que eu vou tentar trazer para vocês. Então só começar brevemente falando o que é o ONS. Não sei se todos que estão participando aqui do evento sabem bem o que é o ONS, no que a gente atua, então vou tentar trazer brevemente o que a gente faz. Trazer um pouco um conceito de carga, né? O título da apresentação é tratar sobre a carga. Parece que é um tema simples, um termo simples, né? Mas tenho certeza que algumas informações que a gente vai trazer aqui vai ser alguma surpresa para alguns de vocês. Então na sequência a gente tentar mostrar um pouco de como é que é esse comportamento da carga do SIM em condições normais, principalmente relacionado aí ao perfil de carga ao longo do dia, e aí a gente entra de fato no que a gente veio mostrar, que é como é que estão os impactos dessas medidas de isolamento na carga do sistema, como é que está as previsões de evolução da carga no futuro próximo, e o que isso vem impactando na operação do SIM. Bom, então, essa é a nossa estrutura institucional do setor elétrico. Como é que está situado o ONS no meio disso tudo? Então, a gente tem o Ministério como entidade central aqui que define e implementa as políticas energéticas. A EPE faz o planejamento da expansão do setor. A ANEEL regulamenta as regras definidas pelo Ministério, dentre outras ações. E a gente tem aqui o ONS que faz a operação desse setor, tentando fazer a coordenação da parte de geração e transmissão, e do outro lado a gente tem a CCE para fazer a contabilização do mercado. E, obviamente, junto com esse grupo de instituições, a gente tem todos os agentes associados, que são as distribuidoras, as transmissoras, os geradores e os grandes consumidores. Bom, em termos de estrutura legal, o ONS foi instituído por lei em 1998, então antes disso, as grandes empresas do setor, basicamente todas estatais, como a Eletrobras, Copel, CESP, CEMIG, dentre outras, se reuniam para fazer a definição de como seria a operação. Com essa estruturação do setor elétrico que aconteceu lá no fim da década de 90 e início dos anos 2000, em que houve a desverticalização das empresas, aí foi definido como necessária a criação de uma entidade independente para fazer essa coordenação e operação do sistema. Então, o ONS é uma pessoa jurídica de direito privado, então é uma instituição um pouco incomum, porque ela, de certa forma, presta um serviço público, o diretor-geral é indicado pelo governo, mas ainda é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, e a gente atua sob regulação e fiscalização da ANEEL. O ONS não possui nenhum ativo de geração, nem transmissão, nem distribuição de energia, então a gente atua basicamente fazendo a coordenação da operação.
tentando buscar um equilíbrio entre segurança e custo desse processo. Então está aqui a nossa grande missão, que é garantir o suprimento de energia elétrica para o país, buscando um equilíbrio entre segurança e custo global da operação. Então somos em torno de 800 empregados, dividido entre 4 escritórios, sendo a maior parte deles no Rio de Janeiro. E também temos escritório em Recife, atuando no Centro-Nordeste, Brasília, onde temos o Centro Nacional, o Centro do Norte e Centro-Oeste, em Florianópolis, o Centro-Sul. A cor aqui no mapa indica qual é a área de atuação de cada um desses centros regionais. Então aqui o Centro Norte e Centro-Oeste atua aqui na maior área regional do país, vamos dizer assim. O Amapá, Roraima é o único estado do país que ainda está desinterligado do sistema como um todo. Recife aqui atua basicamente na área Nordeste, o Sudeste e Sul, de forma análoga às regiões correspondentes. Então, qual é a nossa área de atuação? É basicamente focado nesses dois grandes grupos aqui. Então, é a geração e a transmissão. Então, temos hoje quase 500 usinas com mais de 30 megawatts de potência instalada e mais de 140 mil quilômetros de linha acima de 230 kV, que a gente chama de rede básica de transmissão. Então, essa aqui é a área de atuação do ONS, então é coordenar essa geração e a transmissão para garantir uma entrega, um suprimento contínuo aqui nesses mais de 1.000 pontos de conexão com as grandes distribuidoras e consumidores livres de grande porte. Do ponto de conexão em diante, aí a responsabilidade passa a ser dos distribuidores para levar a energia até os consumidores, indústrias e comércio, assim por diante. Então a gente fala que o ONS aqui atua no abastecimento atacado, os distribuidores atuam aqui no abastecimento no varejo. Então está aqui qual é a grande equação básica da operação do sistema, né? Então é tentar buscar um equilíbrio entre a segurança e o custo de suprimento. E aí quando a gente fala em segurança, a gente sempre tem que ver dois pontos que estão, basicamente, tem ações muito distintas para buscar otimização, né? Então o primeiro deles, a gente busca segurança elétrica, que é evitar a ocorrência de blackouts. Então isso aqui são efeitos pontuais, mas que fazem uma interrupção normalmente grande aí de energia e tentam, por outro lado, também um restabelecimento mais rápido, mas não deixando de ser um grande incômodo aí para os grandes consumidores, né? E por outro lado, a gente tem um problema energético. Então, se a gente evitar o despacho de usinas térmicas e tentar fazer o atendimento todo com eólica e hidráulica, por exemplo, pode ser que se a gente tiver uma estiagem prolongada, a gente acabe incorrendo num racionamento aí no futuro. E aí o racionamento a gente tem um problema diferente do problema elétrico, né? É a questão de obrigar as pessoas a reduzirem o consumo, etc., que a gente conviveu lá em 2000, 2001. Não queremos nunca voltar a essa situação, né? Então a ideia é tentar sempre trabalhar com essas duas visões de segurança energética e segurança elétrica, mas por outro lado, não fazer isso a um custo exacerbado. Então fazendo um equilíbrio aí da operação segura ao menor custo possível. Bom, então vamos ao nosso segundo tópico, que é o que seria essa carga que a gente vai conversar logo adiante. Bom, então primeiro grande pergunta aí é como é que a gente faz a medição de carga no ONS? Então a primeira forma de medir, que provavelmente a maioria imagina, eu meço a carga no medidor lá das indústrias, do comércio, dos prédios, residências, etc. Só que fazer dessa forma fica complicado porque a medição é muito pulverizada, a gente não tem acesso a isso em tempo real e oneraria significativamente a distribuição. Então, de fato, não é a forma que a gente atua. Uma segunda opção seria medir esse consumo na fronteira entre a transmissão e a distribuição. Mas dessa forma a gente também não levaria em conta as perdas da rede básica, assim como teria que, de certa forma, considerar aquela geração de grande porte que está conectada na rede de distribuição. Então, também não é essa forma que a gente faz a medição da carga. Então, por mais controverso que pareça, na verdade, quando a gente está falando de carga, na verdade, o que a gente está medindo é a geração. Então, como a gente não consegue armazenar energia elétrica, que a gente consegue colocar em bateria, mas aí tem uma conversão, tem um processo químico, a gente consegue armazenar energia no reservatório, consegue ter diversas formas de armazenamento de energia, vamos dizer assim, mas não de energia elétrica.
Então, o balanço sempre é fechar em zero e manter a frequência 60 Hz. Então, a gente pode dizer que tudo que a gente está gerando está sendo consumido de imediato. Então, se a gente falar, somar tudo que eu estou gerando, que a gente tem supervisão e consegue medir em tempo real, isso é equivalente a dizer que aquilo está sendo consumido ao mesmo instante. Então, em resumo, quando a gente fala de carga, na verdade, a forma que a gente mede isso é somando toda a geração que a gente supervisiona. E aí tem um pequeno porém nesse detalhe, que é, quando a gente sabe que dentro da distribuição a gente tem geração de menor porte. A gente tem pequenos geradores a diesel dentro de shoppings, etc. A gente tem pequenos geradores eólicos, a gente tem solar no teto das residências e assim por diante. O que acaba acontecendo é essa geração que o ONS não supervisiona, isso acaba parecendo como uma redução da carga. Mas não, é assim mesmo que funciona. Então, na verdade, se a gente vê os relatórios que são produzidos no ONS, normalmente a gente indica lá que o valor de carga que a gente está divulgando é uma carga atendida pela geração supervisionada pelo ONS, que é o que a gente consegue enxergar. E vendo esses dois mundos, na verdade, a gente pode até dar um nome para o que a gente chama esses diferentes tipos de medição. Então, a gente pode falar que tem uma carga pela ótica do consumo, que a gente está medindo de fato o que está sendo consumido, mas a gente também pode fazer a composição da carga pela ótica da geração, medindo lá nas saídas das unidades geradoras. E aqui, só como exemplo, eu trago um dos mais importantes produtos aí do ONS, é o IPDO, um relatório que sai todos os dias por volta de 9h30 da manhã, indicando como é que foi feita a operação no dia anterior. E logo na primeira página, a gente vê aqui um balanço de como é que foi a produção de energia e quanto foi a carga. Então, se a gente comparar aqui os dados de geração total do Sistema Interligado Nacional com a carga verificada, a gente vê que aqui no caso vermelho, que é o que foi verificado, em azul que foi programado, os números são exatamente os mesmos e isso não é coincidência. Na verdade, o que a gente está medindo é a geração de energia. E a carga, na verdade, é um produto que a gente obtém a partir disso. Quando a gente entra em regiões, aí a gente passa a contemplar também a grandeza de intercâmbio. Então, se a gente quiser saber quanto que a região norte tendo teve de demanda em determinado dia, o que a gente faz é, a gente considera a geração total daquele submercado. Então, se eu somar esses 3 dados aqui de geração hidráulica, térmica e eólica, a gente vai chegar aqui nesses quase 12.000 megawatts, tira esse intercâmbio aqui de 6.500, a gente chega nessa carga, que é exatamente o valor que tem aqui. E esse valor de intercâmbio aqui, a gente também consegue fazer uma medição, que a gente sabe quais são as linhas que fazem parte da fronteira entre um subsistema e outro, e consegue medir o fluxo nessas linhas. Então, na verdade, o que a gente tem de medição nesses dados aqui é geração e os intercâmbios do subsistema. A carga, na verdade, é um subproduto desses dados. E só mais um detalhe aqui que eu acho importante a gente comentar, é esse conceito de subsistema que a gente fala muito e conversa muito e vê em praticamente todos os relatórios do ONS. O termo subsistema se refere a uma área elétrica em que, teoricamente, não existe restrição de transmissão. Então, é como se um megawatt gerado em qualquer lugar aqui do subsistema norte, no caso, pudesse se atender uma carga em qualquer outro ponto sem nenhum tipo de restrição. Já quando a gente tem intercâmbios entre submercados, existe uma limitação da quantidade de energia que eu consigo levar do norte para o sudeste ou do norte para o nordeste, e assim por diante. E aí tem alguns pontos aqui que chamam a atenção. O primeiro é que o Acre e Rondônia está aqui na região sudeste centro-oeste, e isso é muito por conta de como é que está construído o nosso sistema de transmissão. Então, se a gente vê o mapa à direita aqui da transmissão, a gente vê que o Acre e Rondônia está diretamente ligado aqui com o Mato Grosso. Então, não faria sentido eu dizer que eu consigo transmitir uma energia que eu estou gerando em Manaus aqui para o Acre, porque está muito mais distante eletricamente do que eu gerar aqui no Mato Grosso. Então, esses dois estados, na verdade, fazem parte do subsistema Sudeste Centro-Oeste. O outro ponto que chama a atenção aqui é o Maranhão, que está no Sistema Norte. Então, isso é porque, historicamente, as conexões elétricas aqui do Maranhão com o Nordeste eram muito mais frágeis do que com o restante do sistema, como Pará e Tocantins. Então, o Maranhão foi, em princípio, alocado como no Sistema Norte, já que a interligação dele com Piauí e com o restante do Nordeste era bem mais frágil historicamente.
Hoje já entraram em operação uma série de outras linhas, essa interligação está um pouco mais forte, mas a gente continua considerando o Maranhão como uma parte do Sistema Norte. Bom, então vamos agora conversar um pouco sobre como é que é o comportamento dessa carga no SIM em condições normais. Então aqui não estamos vendo ainda os impactos da pandemia. Então a primeira coisa que eu pensei em trazer aqui para vocês é como é que é o nosso perfil de carga. Então a gente vê uma grande diferença aqui entre uma carga durante o verão e uma carga durante o inverno. Então quando a gente está nos meses quentes ali, janeiro, fevereiro, março principalmente, o perfil que a gente tem é esse em vermelho, em que a nossa ponta de carga, a demanda máxima do sistema, ela acontece à tarde, por volta de 15 horas aqui. No caso de 2019, o valor chegou aqui na casa dos 85 mil megawatts. Já quando a gente vai para os meses mais frios, já que a temperatura, acho que é o principal fator aí que leva essa variação da carga, a demanda máxima do dia passa a ser aqui no horário no fim da tarde, início da noite, por volta das 16h30. E outra diferença grande aqui é em termos de potência necessária para atender essa carga. Então tem uma diferença aqui de quase 20 mil megawatts entre uma carga de verão e uma carga de inverno em dias úteis. Segunda figura que eu trouxe aqui para vocês é como é que esse perfil varia dependendo do dia da semana. Então, o perfil de carga de dia útil, de sábado e de domingo são bastante distintos. Então, o que a gente estava vendo anteriormente era um dia útil, que está em cinza aqui nesse gráfico, tem esse detalhe que o pico de carga nos últimos anos vem ocorrendo à tarde aqui entre 14 e 15 horas. Quando a gente vai para o sábado e para o domingo, o perfil de carga parece já com a carga de dia útil do inverno. A ponta de carga acontece no fim da noite e a carga mínima acontece aqui no início da manhã, por volta de 6, 7 da manhã. E durante dias úteis, essa carga mínima acontece já no início da madrugada, por volta de 3 da manhã. Então aqui algumas curiosidades de como determinados eventos especiais afetam esse comportamento da carga. Então trouxe aqui um exemplo aqui um pouco antigo, de 2012, do impacto do final da novela Avenida Brasil, da Rede Globo. Então a gente vê aqui claramente que por volta de 10h30 a gente teve uma rampa muito forte aqui na carga, que isso foi as pessoas provavelmente terminando de ver a novela e fazendo suas atividades, vai tomar banho, vai cozinhar, vai abrir a geladeira. Então isso acaba trazendo aqui uma rampa de 4 mil megawatts em quase 10 minutos. Nos momentos anteriores a gente vê aqui que tem pequenas rampas aqui, isso aqui certamente são os intervalos da novela causando algum impacto aqui no consumo de energia. Outro evento especial que causa um grande impacto na carga é obviamente a Copa do Mundo. Então trouxe o exemplo aqui do dia da Copa do Mundo 2014. Se eu não me engano, esse jogo aqui foi um dia de semana. E a gente, em comparação aqui com o dia anterior, a gente vê que o impacto aqui é enorme, né? A gente vai ver que desde o início do dia a carga já fica bem inferior ao dia anterior. Isso aqui provavelmente muitas instituições acabam liberando os empregados o dia inteiro para assistir o jogo e assim por diante. E o impacto aqui durante o período do jogo em si é tremendo, né? Então a gente tem uma rampa enorme aqui no intervalo e no fim do jogo. Então isso aqui é uma dificuldade, é um desafio para a nossa operação e programação tanto de carga quanto de geração. Agora, por sorte, as nossas previsões têm sido muito boas e também a atuação de tempo real já faz uma combinação antecipada com os agentes para fazer o redespacho de geração assim que terminar o jogo. E acaba que em dias de eventos especiais como esses, tem que, de fato, botar uma televisão lá na sala de controle para os operadores de tempo real acompanharem quando é que vai ter essas viradas de carga e poderem atuar de forma adequada. Um outro exemplo aqui que eu trouxe aqui para vocês, esse a gente não tem de forma tão significativa no Brasil ainda, mas é uma coisa que vem acontecendo muito nos países onde a penetração de geração solar, principalmente, já está em níveis muito mais altos. Então, esse exemplo aqui, que é a curva do pato, foi trazido lá do operador do estado da Califórnia, dos Estados Unidos, e vem na linha daquilo que a gente comentou no primeiro slide, em que a carga que o operador vê é diferente da carga real. Então, o que está acontecendo aqui
o que aconteceu de 2012 para os anos na sequência é que à medida que os consumidores foram instalando painéis fotovoltaicos nos seus telhados, na visão do operador, o que acontece é que a carga diminui. E acaba que durante o dia, no período que tem sol, na visão do operador, a carga reduz, e assim que o sol termina, a gente tem uma rampa íngreme na carga do sistema, o que também é um desafio para a operação, né? Isso aqui a gente ainda não tem no Brasil, mas acredito que nos próximos anos a gente venha enfrentar esse tipo de questão no país também. Então vamos finalmente aqui ao tema da apresentação, que são os impactos dessas medidas de isolamento social na carga do sistema. Bom, então primeiro gráfico que eu trago aqui para vocês é a comparação das segundas-feiras entre a segunda-feira imediatamente anterior ao início da tomada das medidas de isolamento social nos estados em relação às demais. Então a gente tomou como base aqui o dia 16/3, que foi uma segunda-feira. O ONS, por exemplo, implantou, se eu não me engano, o home office para todos os empregados a partir do dia 17, e acho que nessa mesma semana os governos de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro começaram também a implantar as medidas de isolamento social. Então já numa diferença de 7 dias aqui, de uma segunda-feira para outra, a gente já teve uma redução na carga média do dia de torno de 10 mil megawatts médios, que representa uma queda de 14%. Na semana seguinte, a gente teve uma redução ainda mais profunda na carga. Se a gente vê as últimas segundas-feiras aqui, a gente teve uma redução ainda de outros 6 megawatts, totalizando aqui uma redução de 22% na carga do SIM. Então, trazendo aqui, em vez de a média diária, se a gente for ver o perfil de carga ao longo do dia, então essa curva em vermelho aqui representa a carga do dia 16/3. Se a gente ver, ela está bem próxima com aquela que eu botei como exemplo no primeiro slide. A gente estava tendo ponta da carga aqui por volta do início da tarde, então 14, 15 horas. E à medida que as semanas foram evoluindo, o perfil de carga foi reduzindo, e a gente vê que ele passou a se comportar com um perfil de inverno ou de fim de semana. Então a ponta de carga deslocou do meio da tarde para o início da noite. E o vale de carga passou a ser aqui também por volta de um pouco mais à frente, um pouco mais no fim da madrugada, início da manhã. Então, se a gente vê em termos de mudança de perfil de carga antes e durante a pandemia, a principal diferença em termos de perfil foi para dias úteis. Então, a carga que antes tinha um perfil de demanda máxima no meio do dia, passou a ter uma demanda máxima no fim do dia, parecido com os finais de semana. Já para os sábados e domingo, o que a gente teve foi, na verdade, um deslocamento para baixo dessa carga, né, naquelas proporções que a gente comentou. E aí, como exemplo, a gente trouxe aqui uma carga de domingo, Dia das Mães, dia 10 de maio, comparando com o domingo, Dia das Mães de 2019. Então a gente teve uma redução aqui de quase 7 mil megawatts de carga, e o valor mínimo que atingiu essa demanda no mês de 2020 foi equivalente a uma carga de 2015. Então a gente não tinha uma carga tão baixa há mais de 5 anos. Bom, então vamos ver como é que foi essa distribuição dos impactos dentro de cada um dos nossos 4 subsistemas, Norte, Sul, Nordeste e Sudeste Centro-Oeste. Então, dando uma olhada aqui em termos absolutos, a gente vê que o Norte parece não ter sido o mais impactado. A redução da carga não foi tão grande, o impacto maior foi aqui no sistema Sul, Sudeste e Nordeste. Agora, em termos percentuais, a gente consegue ver isso um pouco melhor. Então, comparando aqui segundas-feiras, sábados e domingos consecutivos, a gente vê que, de fato, o Norte não mostrou uma redução tão significativa nessa carga. O Nordeste, a gente tem aqui um meio termo, e os impactos maiores sendo aqui, certamente aqui para a região Sul e Sudeste Centro-Oeste. Agora, só lembrando aqui que mês de março a gente ainda estava no fim do verão. Agora, em junho, as temperaturas já estão bem mais amenas, o que acaba contribuindo para a redução da carga. Agora, a gente não consegue, de fato, distinguir aqui dessa redução quanto é por redução da temperatura, quanto é
por impacto da pandemia. O que a gente sabe é que, no caso aqui do Sul, de fato, a gente teve a redução de 30% da carga em relação ao que a gente estava tendo pré-pandemia. Agora, entrando um pouco mais no detalhe aqui, ver como é que isso se distribuiu dentro dos estados. Então, no Centro-Oeste, a gente vê que o maior impactado foi aqui o Mato Grosso do Sul. No Nordeste, uma surpresa, o Maranhão, na verdade, teve uma elevação da carga em relação ao que a gente via no início da pandemia. Dia 25 foi São Paulo instituiu o feriado, não sei se isso impactou alguma outra capital, algum outro estado tomou essa mesma decisão, mas a gente vê que dia 25, apesar de ser uma segunda-feira, atipicamente aqui a gente teve redução da carga em alguns estados. E Sudeste e Sul, a gente vê aqui que são de fato os maiores impactados, o Rio de Janeiro e São Paulo puxando bastante essa carga para baixo, assim como os estados todos do Sul, de uma forma mais homogênea. Olhando a questão da comparação da redução de carga por estado de uma outra forma, a gente vê aqui de fato que a comparação direta entre o dia 16, que foi aquela segunda-feira imediatamente anterior ao início das medidas, e a segunda-feira da semana atual, anteontem, fazendo a comparação dessas duas cargas. Então vê que a maior diferença está aqui no Rio de Janeiro, Santa Catarina, sequência de Roraima, Mato Grosso do Sul, etc. Mas de uma forma geral a gente vê de fato que Sul e Sudeste foram as regiões que mais sofreram com a redução de carga. Bom, então como é que estão as previsões de evolução da carga aí para o futuro próximo? A importância de avaliar essa questão é porque esses dados de previsão alimentam tanto os modelos de planejamento da operação quanto os modelos de planejamento da expansão lá pela EPE. Então isso traz impacto no preço da energia no curto prazo e também nas decisões de contratação de novas usinas lá pela EPE, Ministério, ANEEL, etc. Então faz uma grande importância a gente ter uma previsão boa de como é que vai evoluir essa carga no cenário em futuro de curto prazo. Então esse processo de evolução, já que afeta preço e afeta a expansão, ele é um trabalho conjunto que é feito de forma periódica pelo ONS, CE e EPE, e a maior influência dessa carga certamente é a economia. Inclusive, boa parte dos profissionais que atuam na área de previsão de carga do ONS, na verdade, têm formação em economia e não em engenharia. Então esse processo é bem estabelecido, então tem revisões ordinárias a cada quadrimestre, então normalmente isso é feito nos meses de novembro, março e julho. Então foi feita uma revisão da carga em março já contemplando os efeitos da pandemia, mas isso ainda estava muito incipiente no Brasil. Então foi feito um ajuste para baixo dessa carga, mas aí quando entrou em abril e maio, as instituições perceberam que o impacto na carga era bem mais profundo e aí proporam uma revisão extraordinária aqui antecipada em relação a julho. Então julho ainda vai acontecer essa revisão, mas agora no mês de maio já saiu uma revisão extraordinária, reduzindo ainda mais a carga para contemplar essa redução que foi bem maior do que estava sendo previsto inicialmente. E as principais premissas nessa nova revisão é que os impactos vão se concentrar no primeiro semestre de 2020, com uma retomada suave a partir do segundo semestre, sendo mais significativa no último quadrimestre, e uma normalização a partir de 2021. Como comentei, a maior influência para essa carga é o crescimento do PIB. Então a gente teve uma revisão aqui de projeção de crescimento do PIB de 2020, que inicialmente era zero, passou a ser, na verdade, uma deflação, uma redução de 5%. A gente sabe que tem várias instituições que fazem essa previsão de PIB, como bancos particulares, Banco Central, Forbes, etc. Então a revisão oficial para o setor elétrico é a previsão da EPE, e para os anos seguintes foi mantido o PIB anterior aqui de crescimentos na casa de 2 a 3% ao ano. Então como é que ficou essa previsão em termos anuais, comparando com a revisão que foi inicialmente feita no mês de março? Então basicamente uma redução de 2% para 2020, e o que acabou impactando todos os meses seguintes. Então se a gente for considerar a variação de um ano para o outro, o que foi revisto foi, eu vou ter uma redução ainda maior da carga de 2020 em relação a 2019. Agora, quanto eu vou crescer em 2021 em relação a 2020 e para os anos seguintes, isso é praticamente mantido. Então, essa redução do slide anterior, na verdade, é um efeito em cascata da redução da carga em 2020.
Em termos de detalhamento mensal, vai na linha daquilo que eu comentei mais inicialmente. Então, em cinza aqui, a gente tem os dados verificados. Quando essa previsão saiu, o dado de maio ainda não estava fechado, então ainda era um dado previsto. Então, a previsão é que a gente tem uma retomada leve aqui a partir do segundo semestre e mais significativa no último quadrimestre de 2020. E qual o impacto dessa redução de carga na operação do SIM? Bom, então antes de entrar nos impactos propriamente dito, vamos dar um panorama geral de como é que está a política energética atual de geração e intercâmbio de energia. Então no norte a gente tem um excedente energético, então estou com reservatórios praticamente cheios lá em Tucuruí, principalmente, e com afluências altas também em Belo Monte e ainda em Tucuruí. Então a gente quer aproveitar essas grandes afluências para exportar para o restante do país. No Nordeste, a gente está com uma hidrologia bastante favorável, até em comparação com os anos anteriores, que foi bastante ruim. Esse ano foi muito bom, a gente está praticamente conseguindo encher os reservatórios do Nordeste, mas ainda assim buscando a função objetivo lá do Rio São Francisco e manter os 1.100 metros cúbicos por segundo. E, na verdade, então, o princípio seria manter o São Francisco flat e comportar a geração solar e eólica que é mais preponderante na região. No sul, a gente está no oposto do que a gente está no norte e nordeste, então está com uma questão hidrológica bastante desfavorável lá, então os reservatórios são muito baixos, muitas usinas praticamente desligadas, então lá a ideia é minimizar a geração ao máximo e receber dos demais subsistemas. E o subsistema sudeste aqui no meio, que é onde está a maior parte da potência instalada, fazendo o balanço de energia entre esses subsistemas. Bom, aí para conseguir atingir essa política energética, a gente tem uma série de restrições operativas. Então, a primeira delas é no sistema de transmissão. Então, a gente tem que se preocupar com limites de intercâmbios sistêmicos e regionais. Então, tem a questão de segurança elétrica em questão de estabilidade nos sistemas. Então, se eu perder grandes blocos de energia, isso pode causar um balanço que derrube o sistema. Então, a gente tem que considerar que a gente tem limites sistêmicos de intercâmbio de sistemas. O segundo, obviamente, são os próprios limites de equipamentos. Então, eu não consigo passar qualquer energia no linha de transmissão no transformador. Tem que manter as tensões dentro dos limites e tem que considerar os cronogramas de manutenção dos agentes nos seus ativos. Segundo ponto são as usinas hidráulicas. Então, tem uma série de restrições de defluência mínima, defluência máxima. A gente não pode variar a defluência de determinada usina em termos de taxa horária ou diária. A gente não pode variar o nível de determinados reservatórios no dia ou na hora. A gente tem restrições ambientais, questões de ictiofauna, qualidade da água, dentre outros. A gente tem uso múltiplo da água para abastecimento, hidrovia, etc., além de algumas operações especiais em algumas épocas do ano, como a gente tem, por exemplo, ali no Tocantins, a questão das praias, que a gente tenta manter a geração mais fixa nas usinas dessa bacia. Na sequência, a gente tem usinas termoelétricas, então que a gente tem principalmente em flexibilidade, então muitas usinas térmicas têm que gerar, independente do ONS indicar a necessidade delas, para atender algum despacho, algum processo industrial próprio da usina, ou então para queimar um gás que ele não tem como armazenar. A gente tem um limite de número de partidas de paradas ao longo do dia. A gente tem tempos mínimos entre parada e partida, então muitas usinas, se eu desligar, eu tenho que esperar 24 horas ou 2 dias para poder ligar de novo. A gente tem um mínimo de operação para algumas usinas, então determinada usina, se eu ligar ela, eu tenho que manter ela pelo menos 7 dias ligada, então tem que considerar essa questão na hora de decidir se eu vou chamar uma usina térmica ou não para gerar. E tem os tempos de rampa que são em geral, bem mais lentos do que a hidráulica. Normalmente uma hidráulica, você pede para partir uma máquina, em 5 minutos ela está gerando no máximo. Na térmica, normalmente, isso acontece em algumas horas. Então, isso tudo tem que ser levado em conta na hora se eu vou decidir o que vai ser gerado. E por fim, a gente tem uma segurança da operação em termos mais genéricos. Então, essa questão de manter o controle da frequência, estabilizar em 60 Hz, o que basicamente é fazer esse controle entre carga e geração. Então, eu tenho que buscar que a geração fique sempre igual à carga. Tem que manter uma folga nas usinas para fazer frente a eventuais perdas de carga no sistema, e manter uma inércia mínima, que é o número de geradores hidráulicos sincronizados, que é para tentar segurar a frequência
no caso de eventuais balanços do sistema. E em destaque em vermelho aqui seria o que mais a gente tem que lidar quando a gente tem uma carga muito baixa. Então vamos entrar um pouco nesse detalhe logo nos slides seguintes. Preferi, em vez de trazer aqui como termos genéricos, vamos ver a operação que a gente teve com a carga muito baixa, bastante recente. Então, 2 domingos atrás, dia 31 de maio, a gente teve uma carga aqui em torno de 40 mil megawatts no mínimo do dia, que a gente estava com a geração flat térmica aqui ao longo do dia inteiro, praticamente tudo em flexibilidade, quase a maior parte dessa carga sendo atendida por geração hidráulica e eólica e solar fazendo atendendo com o que chega, né? Tendo sol, ela gera a mesma coisa que na geração hidráulica. Eólica, desculpa. Bom, então, quando a gente tem uma carga muito baixa, a gente tem que enfrentar basicamente 2 questões. A primeira delas é o controle de tensão. Então, com as linhas descarregadas, elas passam a se comportar como um grande capacitor. E isso aumenta a tensão na rede. Então, a gente tem que lançar mão de equipamentos para fazer o controle de tensão. Então, nesse dia específico, estávamos com quase todos os equipamentos que tinha disponível em operação. Ainda assim, não foi suficiente para manter as tensões dentro do limite. Foi necessário ainda desligar 26 linhas para controle de tensão, para tentar baixar, deixar essa tensão dentro do limite. A gente busca ao máximo evitar fazer essa ação, mas quando os recursos não são disponíveis, a gente acaba tendo que fazer isso. E por fim, operando o bipolo 2 no madeira, que é o de corrente contínua, uma tensão reduzida, ele é projetado para operar normalmente com 600 kV, mas ele tem essa opção de a gente operar com tensão reduzida, absorvendo mais reativo. Agora, essas ações, na verdade, fazem parte do dia a dia. Esses equipamentos foram projetados para isso, então dá um certo trabalho para o de controle, mas é isso mesmo, é isso que tem que acontecer, então tem todas as medidas que acontecem normalmente para manter as tensões dentro do limite. Agora, o que de fato traz um problema maior na sala de controle e para o ONS como um todo é a questão do balanço carga-geração. Então vamos ter uma ideia aqui dos grandes números para esse dia que a gente está trazendo como exemplo aqui. Então na carga mínima a gente estava em torno de 40 mil megawatts. Então o que a gente tem de potência instalada aqui para a gente ter uma base de comparação? Então a gente tem quase 100 mil aqui de geração hidráulica, Itaipu é um caso à parte, de nível nacional, né? Então tem 14 mil de potência instalada, mas a gente tem a questão de atendimento à carga do Paraguai. Né? Estou considerando aqui a disponibilidade contratual de 10.500. Temos térmica na casa dos 30 mil, eólica próximo de 15, solar em torno de 2.500, totalizando aqui 150 mil megawatts mais ou menos de capacidade instalada. E a gente estava com a carga mínima aqui então em torno de um quarto, 25% disso. Se a gente lembrar lá do gráfico do primeiro slide, a gente tinha em torno de 8 mil megawatts de geração térmica inflexível, ou seja, que a gente não consegue reduzir. E da mesma forma a gente tem geração hidráulica também no mínimo aqui na casa dos 30 mil megawatts, atendendo todas aquelas restrições, principalmente de hidráulicas. Então só de hidráulica e térmica a gente tem 38 mil megawatts. E potencialmente, então para atender esses 40 faltam 2. Mas potencialmente a gente tem aqui mais quase 15, 16 mil ainda de eólica e solar. O que acontece é que, infelizmente, não é possível alocar toda essa geração no sistema. Não tem carga suficiente para essa geração ser considerada. Então, o que acontece? A gente tem que fazer uma restrição de geração hidráulica, eólica ou solar. Então, só para a gente ter uma ideia, como é que ficou a geração eólica no Nordeste para esse dia. Então, o que os modelos de previsão indicaram seria uma curva mais ou menos nesse sentido. Agora, já de antemão, a equipe de programação viu que isso era geração demais, não teria onde alocar toda essa energia, e já indicou na programação um corte dessa geração para os agentes de forma antecipada. O que foi seguido em tempo real aqui, que seria essa curva vermelha, de fato, precisou iniciar esses cortes, restrições de geração até de forma um pouco antecipada, mas não precisou reduzir tanto no início aqui da manhã. Já no lado da geração eólica, o que acontece é que é solicitado um retardo aqui na entrada da geração.
Então, em vez de entrar aqui por volta de 5 da manhã, isso acontece por volta de 7. Na sequência, aqui a gente vê a parte da geração hidráulica. O que acontece, a gente tem uma energia vertida turbinável, o que seria isso? Eu estou vertendo, mas eu tenho capacidade de turbinar mais, só que como eu não tenho onde alocar essa geração, o que acontece é que 1/3 do que eu estou gerando em usinas hidráulicas eu estou jogando fora porque eu não consigo encontrar carga para atender essa geração. Agora focando, então, esse primeiro gráfico seria uma visão para o SIM, uma segunda visão seria focando no norte, que é onde está acontecendo a maior parte dessa energia vertida turbinável, no caso... Sim. Desculpa, se você puder encaminhar a apresentação para a gente poder conseguir fazer as outras 2 apresentações, seria bom. Ok, então faltam mais 2 slides. Tá Vamos bom, fechar. muito obrigado. Ok. Bom, então no norte a gente vê que a gente tem uma vertida turbinável até maior do que a própria geração. E acompanhado nos últimos, desde o início do ano, a gente vê que isso aconteceu até em outros momentos aqui, principalmente no norte. Então alguns temas regulatórios aqui correlatos recentes a esses assuntos, para quem quiser conhecer um pouco mais, seriam, está tendo discussão na ANEEL para tentar regulamentar essa questão de priorização de redução ou limitação de geração no caso de não ter atendimento à carga. Então isso hoje fica muito a cargo de decisão do próprio ANS e a ANEEL está avaliando se valeria a pena ter uma discussão mais ampla sobre isso e tentar regular qual seria o critério de priorização dessas restrições. E outra possibilidade seria a questão de constraint off de usinas eólicas, semelhante ao que a gente tem para a térmica, seria uma compensação financeira para as usinas eólicas no caso de necessidade de restrição das usinas. Bom, então agora fechando as conclusões, passamos aqui por uma revisão de conceitos de que é carga e que é subsistema. Então lembrando aqui que na visão do ANS, quando a gente fala de carga, na verdade é um cálculo de geração menos intercâmbio. Principais impactos aqui, uma redução média de 22% na carga do SIM, os maiores impactados sendo regiões sul e sudeste, sendo que em alguns estados essa redução chegou até 40%. Previsão de retomada de carga a partir do mês de julho, e tivemos também a revisão da previsão de carga para os próximos anos em cascata com essa questão. E outra questão que por fim, talvez seja novidade, que é operar com a carga muito baixa não é simples. Então a gente tem questões elétricas, que é o controle de tensão e manter inércia mínima, e a questão energética, que eu não consigo alocar toda a geração que eu tenho disponível. Isso me leva a restrições e muitas vezes traz aí insatisfações por parte dos agentes, mas que infelizmente a gente não tem como contornar. Agradeço a atenção de todos, peço desculpa a Delbris Maria por extrapolar aqui um pouco ao tempo, deixo aí meu contato e fico aberto a questões aí no final das apresentações. Obrigado.